David de Mero, se há um aleijado que tocou meu coração, também foi David. Por alguma razão, o Senhor sempre colocou a preocupação a respeito de David nos nossos corações, os dois profetas do Senhor. Todo o tempo quando nós pensávamos em David, mas ver David ontem com as pernas fortes e o Mount Kenya celebrando David, e as pernas agora estão fortes e sustentando, ele agora está de pé e andando, isso foi maravilhoso. Então, se você olhar para ele em Menengai na visitação instantânea, como que ele estava andando debilmente, ele não conseguia andar, então era uma maravilha vê-lo dar um passinho depois do outro, foi maravilhoso vê-lo andando normalmente. Sim, foi um avivamento muito poderoso, nós vamos continuar celebrando, muito obrigada. Você sempre vai ligando para os bispos amanhã, falando a respeito da preparação, agora a mensagem que vocês ouviram. Ontem foi muito poderoso até esta manhã, porque o Senhor levantou uma coisa muito importante, ele fez uma pergunta, seria possível que no céu haverá diferentes níveis de alegria e celebração? Poderia ser verdade que haveria diferentes recompensas dadas a diferentes pessoas? Seria possível que algumas pessoas que não receberão recompensas, e vocês se lembram muito bem, que os profetas de Yahweh, esta é a contribuição que eu queria fazer no programa do Kenneth, mas eu achei que era importante vir ao maravilhoso programa, o seu programa. Os dois profetas de Yahweh eram em 1 Coríntios capítulo 13, eles começaram no versículo 4, mas se você começar do 11 a 15, você vê que o Senhor veio muito claramente e fala que há pessoas que sofrerão perdas. Primeiro de tudo, o mero fato de que a Bíblia fala a respeito de uma corrida, todos nós estamos correndo, mas somente um recebe o primeiro prêmio. Isso imediatamente já pode reverberar na sua mente como igreja que, uau, algumas pessoas vão perder o prêmio. Então poderia ser verdade que a pergunta que o Senhor fez ontem, que no céu algumas pessoas vão receber recompensas e outros não, porque nesta terra, quando você está nesta terra, quem é esta pessoa, pastora Gertrude? Quem nesta terra que não gosta de reconhecimento das pessoas ao teu redor? Até mesmo agora, enquanto eu estou falando, reconhecendo a tua grande contribuição neste programa, você pode imaginar a alegria que flui do seu coração. Uau, então este programa que eu estou fazendo está sendo reconhecido pelo Senhor? Então este programa que eu estou fazendo é muito chave para o meu Pai no céu. Quem é esta pessoa nesta terra, pastora Gertrude, que não gosta dos louvores das pessoas ao seu redor? O reconhecimento deles e por eles, que uau, bem feito, bom trabalho. Quem é esta pessoa nesta terra que não gosta de ser apreciado? Então, isto, por quê? Porque isso aumenta o teu valor pessoal, levanta o seu valor, é disso que o Senhor estava falando ontem. Levanta o seu valor pessoal, ele acrescenta valor a você, é acrescentado valor. Isso te encoraja agora para lutar para alcançar maiores alturas. Agora mesmo, quando eu estou dando este simples exemplo, agora que você sabe que este programa é chave, então agora todos, então eles vão saber, a Senior Gertrude está lá na rádio falando a respeito da igreja amanhã, como tudo está sendo preparado, o protocolo, como que eles estão preparando, como vocês desinfectaram e os assentos. Então, as pessoas começam a preparar os seus corações para ir diante de Yahweh. Então, quem é este nesta terra que não aprecia louvor das pessoas ao seu redor, reconhecimento, apreciação e o valor acrescentado, valor pessoal que é acrescentado por isso? Então, quanto mais, quem que nesta terra, se você está andando numa companhia, por exemplo, quando não gosta, quando o seu chefe
te levanta acima de todos em uma grande reunião anual. Eu posso dar um exemplo do arcebispo Tangara, quando ele estava no banco, e ele já estava fazendo uma jornada com ele. Ele era um diretor quando eu o conheci. Então comecei a abençoá-lo. Então você sabia que havia o risco de fechar, se você não faz os performances, se você... Então muitas vezes, se você não alcança as metas, há um risco daquele banco ser fechado e você ser fechado. Então é impressionante que muitas pessoas vão àquele banco em Kisumu disseram, entretanto, foi dito a Tangara, se você não cumprir a meta, eu vou te trancar em casa. Então ele ouvia aquela conversa dos seus chefes a respeito que vinha daquele diretor do banco em Kisumu. Mas este homem chamado Tangara, o Senhor amou ele muito com a Frida desde o princípio. Então aquela família. Então, em um tempo, quando nós estávamos tendo uma reunião anual, agora os números, você poderia todas as palavras, chegou aquela reunião final, então o seu chefe pode te chamar e te falar como que você cumpriu as metas. Os números não mentem. Então havia uma reunião anual que acontecia em Nairobi, e Sênior Tangara veio para frequentar, para estar presente na reunião anual. Então aquele era o dia da verdade. O dia da verdade agora chegou. A sua verdade será o seu Deus hoje. A verdade que você falou é o que vai te salvar. Lembre como que a Bíblia fala a respeito de que ele é a verdade e a vida. Então Tangara veio e ele... Então ele me permitiu falar isso, ele está ouvindo. Então quando ele foi àquela reunião, ele não sabia o que ia acontecer, ele pensou, será que eles vão fechar a minha filial ou será que será que vai acontecer? Então, agora, as recompensas anuais são anunciadas naquela reunião anual do banco em Nairobi e todos os diretores anunciam de todo o país. Então, repentinamente, os diretores sêniores estão lá com o PowerPoint mostrando como que cada filial se comportou. Então, eles chamam que o que alcançou a maior performance do ano, ele ficou chocado porque mencionaram o Tangara. Eu não sei qual foi a reação dele, mas ele me disse que ele ficou tão chocado que ele virou ao lado dele, ele falou, será que foi ele mesmo? Ele falou meu nome mesmo? Então, ele foi apontado como o que teve a melhor meta, então ele teve que ir diante de todos. Então, estou usando este exemplo. Você pode imaginar o dia quando todas as pessoas estiverem sentados na reunião anual, sendo que você... Ok. Imagine, todos os filhos estão sentados em casa. Então o pai no jantar, ele fala, oh meu filho, muito bem pela obra que você está fazendo na sua escola, olha aqui o seu boletim. Quem é aquele que não se alegra e celebra quando ele é louvado? Simplesmente porque eles aparecem na aula. Então os colegas na classe falam, oh, você fez essa nota em matemática? Quem é essa pessoa que não gosta de receber a apreciação? Porque agora, diante dos seus companheiros, porque agora eles sabem que estão sendo recompensados, mas quanto mais se o pai agora diz, você fez um bom trabalho, ou o diretor da escola, este é o diretor, é o mesmo paradigma que o Senhor está colocando diante de vocês. O Senhor estava perguntando para você, você está ciente que no céu haverá aqueles que receberão a recompensa e outros que não receberão? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, aquela escritura diz que alguns sofrerão perda, vão sofrer perdas. Você sabe que no fim, ele diz, eles não perecerão.
Então, mas ele vai escapar como que pelo fogo? Mas ele construiu com madeira, feno e palha, mas sofrerá perda. Então eu acho que o Senhor está fazendo isso em comparação, mas poderia ser verdade, porque perda é uma palavra negativa. Perda em comparação com os outros. Perda é alguma coisa ruim. Se você, isso significa que você perdeu. Isso é uma coisa muito ruim. Então o Senhor está dizendo, algo muito ruim está acontecendo com as pessoas dentro do céu. Fiquei chocado com isso. Que coisas ruins vão acontecer com pessoas dentro do céu. Em termos de recompensa, vão sofrer perdas. O Senhor mesmo diz que eles vão sofrer perdas. Se você sofrer perdas nesta vida, isso é uma palavra negativa. As pessoas querem ganhar. Ou querem ganhar. Mas se alguém é dito que você vai sofrer perda, então isso é uma coisa muito ruim. É negativo, você vai sofrer. Então o Senhor está dizendo que alguns sofrerão perdas. Significa que algo muito ruim vai acontecer com algumas pessoas no céu. Então, o Senhor está levantando um princípio muito importante que vai governar a forma como Ele aprecia o seu povo. Você pode imaginar, quem de vocês, quando todo o céu estiver sentado, vai querer que o Senhor mesmo vai chamar o seu nome e te dar louvor, reconhecer você diante do céu e diante de todos e diante do Pai, e dar apreciação, te apreciar pela obra, muito bem feito, bem feito. Então isso acrescenta valor para você diante do céu. E a escritura que vem na minha mão, Senior Gertrude, eu vou devolver para você, mas a escritura que realmente vem à mente é a escritura no livro de Lucas. No Lucas, se você abrir no livro de Lucas, eu vou ler rapidamente para que você pode terminar os preparativos para amanhã. Se você abrir no livro de Lucas, capítulo 19, é isso que o Senhor estava falando ontem. Lucas 19, versículos do 11 ao 27, ele diz o seguinte: estando eles a ouvi-lo, ele, Jesus, nosso Senhor, começou a contar-lhes uma parábola, porque estavam eles perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Lucas 19, eu vou ver do 11 em diante, versículo 12. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante. Então agora é o Senhor Jesus dando uma parábola a respeito dele mesmo. Jesus, sendo o sacerdote real do céu, ele está falando no versículo 12. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distância para ser coroado rei e depois voltar. Versículo 13. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 talentos. Façam este dinheiro render até a minha volta, ele disse. Novamente agora, ele está falando daqueles que são nascidos de novo. Vocês receberam o Senhor, então o Senhor te deu uma missão com a grande comissão. Então ele falou, façam esse dinheiro render. Então agora você vê o primeiro fundamento do ouro, que é o nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Você está construindo sobre isso agora. Vocês são cooperadores do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nos 14. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: nós não queremos que este homem seja o nosso rei. Agora veja, a geração rebelde se voltando contra o glorioso rei. Versículo 15, ele diz: contudo, foi feito rei, e então ele foi àquele país distante, ele foi coroado, houve uma coroação, ele foi feito rei e voltou. Então ele mandou chamar os servos a quem ele dera o dinheiro, a fim de saber quanto eles tinham lucrado. Versículo 16, o primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu
outras 10. Então, ele deu, você me deu 10, agora eu dobrei, eu tenho 10 mais. Muito poderoso. Eu ajudei as viúvas, eu fui aos hospitais, eu ajudei os órfãos, eu fui às prisões, eu tive um grande ministério de prisão. Agora nós temos altares em todas as prisões, e agora isso está acontecendo de uma forma poderosa aqui. Eu ganhei 10. E então, ele vai para o versículo 17. Muito bem. Veja muito bem o louvor, o reconhecimento, a apreciação do próprio Senhor. Quem não quer ouvir isso? Muito bem, muito bom, meu servo. Respondeu por ter sido confiável num assunto tão pequeno. Agora governe sobre 10 cidades. Então, ele dobrou, ele lucrou 10 minas mais. Agora ele recebeu 10 cidades no reino de Deus para tomar conta de 10 cidades. Então, cuidar delas no reino de Deus, no novo céu, na nova terra, isso é muito poderoso. Versículo 18. O segundo disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Ele vai recompensar cada um segundo o que fez. O Senhor será fiel a esta promessa. Da forma como você vê que ele determinou em Apocalipse 22:12, ele diz: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo para dar a cada um, para que eu louve a cada um, para que eu honre a cada um, de acordo com a obra que eles fizeram. Deus sendo fiel à sua palavra. Então, ele recebeu 5 cidades para cuidar. Aleluia! Então agora, porque ele ganhou mais 5 minas, ele recebeu 5 cidades. Versículo 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu escondi no pedaço de pano. Eu tive medo de ti, porque tu és um homem severo. Tu tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Veja quão abusivo. Então o Senhor olha para aqueles que não puseram a sua salvação para trabalhar. A salvação com a qual foi confiada a eles. O Senhor disse, Jesus quando foi, ele falou: agora que vocês nasceram de novo, agora vocês são os guardiões do Evangelho do Messias. Então, vocês vão cuidar do reino de Deus na terra, na sua ausência. Vocês vão ter que continuar o ministério do Messias. Vocês serão guardiões para executar o ministério diante dos olhos do mundo. Então, como que este servo foi tão abusivo quando ele foi? Você se recusou a ir e levar para aqueles que estão perecendo neste mundo escuro. Então é tão poderoso entender o que o Senhor estava trazendo diante da igreja ontem. Mas há necessidade de ser muito cuidadoso com a salvação que nós temos. Que cada coisa a respeito desta salvação vai importar tanto. Como você andou pessoalmente primeiro, se você foi santo, você foi justo, reverente, você temeu a Deus, você foi fiel a Yahweh. Então quando você saiu agora para ministrar, então agora quando ele vê esta igreja nos Estados Unidos ensinando outra graça, desviando as pessoas, dizendo: não se preocupe quando o pecado está desenfreado na igreja, o coração, então esse povo não vai acabar bem, a não ser que eles se arrependam. Então ele diz aqui, versículo 24, então ele disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Então ele vai receber, ele vai tirar daquele que foi abusivo e vai dar àquele que está fazendo bem. Olha isso agora. Ele disse: Senhor, mas ele já tem 10, por que o Senhor está acrescentando mais? Versículo 26, ele respondeu: eu lhes digo a verdade, que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado.
Aqueles inimigos meus foram lançados nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então é isso que o Senhor estava exaltando. Ele disse, não sente-se acomodado e diga, eu nasci de novo. O nosso Deus está constantemente avaliando a sua salvação. Ele está avaliando o seu papel naquele púlpito. Ele está constantemente avaliando como você está andando na graça, na salvação da graça com a qual Ele confiou você. Lembre-se que é um chamado. Lembre-se que Jesus disse que somente aqueles que o Pai diz que são dele, ou seja, há uma eleição para você ser nascido de novo. Aqueles que não foram chamados, ou talvez não foram predestinados, eles estão lá nos bares, nas ruas. Então, o Senhor está levantando o fato de que vocês precisam trabalhar com diligência. Nós não podemos ser relaxados porque nós possuímos esta tremenda salvação, onde o Filho do próprio Deus vivo morreu pela igreja. Ele veio, o próprio Deus, um dos membros da Trindade, ele mesmo, pessoalmente. O Messias, ele é enorme. O Messias é poderosíssimo. Eu gostaria de poder compartilhar para vocês a pessoa do Messias que Deus revelou para mim no céu. O Messias está no centro do trono. Todo o céu e a terra adoram o Messias, mas para ele vir e morrer por você, para te libertar, e então confiar a você os assuntos do seu ministério. Quem é você? Quem é você para receber, para ser confiado? Mas quem é você que negligencia esta confiança e zomba desta salvação? Como que você usou a sua salvação para fazer ganhos para o reino? Lembre-se que o diabo, ele está rodando, é uma guerra entre bem e mal, e lembre-se que o bem vai sempre vencer. E o Senhor está dizendo para você tomar cuidado, ser diligente. Então agora ele quer enfatizar o cuidado com o qual você deve andar na sua salvação cristã. A diligência, a fidelidade, a obediência, o temor de Deus, a retidão, quando você entende os seus valores agora, as suas escolhas nesta vida, nesta terra, as suas escolhas agora devem refletir o seu chamado, o seu coração, temor de Deus, reverência, fidelidade, amando a Deus mais do que todo o resto. Então, pastora Gertrude, muito obrigado por me permitir vir, mas eu realmente eu me senti encorajado quando eu ouvi no seu programa como que eles estão preparando as ovelhas, o local, o altar. Nós podemos ver que esta igreja está desperta e está incendiado. Muito obrigado por este programa, muito obrigado mesmo.